Alguns de vocês fizeram-me chegar através de mensagens do Instagram e até uma pessoa por e-mail um teste feito numa universidade que dava nota de um enunciado um bocadinho esquisito, para dizer o mínimo. Este enunciado basicamente visava André Ventura, já vão ver, enfim, que com os nomes aqui um bocadinho adulterados para que a coisa caísse menos mal, mas vamos ver este enunciado de uma universidade que me parece que tem única e exclusivamente o objetivo, não há grande margem para dúvida, de tentar, de certa forma, doutrinar as pessoas e colocar o André Ventura num teste do Politécnico de Setúbal para ser ofendido, atacado, etc. Enfim, vamos ver, até porque isto já foi alvo de fact-check da SIC Notícias, que deu como verdadeiro. Já há um processo na universidade, no caso no Instituto Politécnico de Setúbal, interno para se averiguar exatamente o que é que se passa. Vamos ver este teste e fazer nos comentários. Ora, André Venturas e Moranguete, este enunciado de teste do Instituto Politécnico de Setúbal é real, é o fact-check da SIC Notícias. Um alegado teste de avaliação na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal está a gerar polémica nas redes sociais. A imagem, que também foi enviada ao nosso programa, dizem os próprios, mostra um enunciado onde o Partido Chega e o seu líder surgem retratados de forma satírica como referências como Cheguei Chegando e André Aventuras, e ainda descrita a venda de uma pistola Glock para erradicar todos os emigrantes numa escola. Trata-se de um enunciado real ou de uma fotografia manipulada? A SIC verifica. E, portanto, vamos ver exatamente aqui o que é que diz este enunciado, porque isto tem alguma graça, para dizer o mínimo. Ora, eu vou ter que me aproximar aqui, porque as letras são pequenas, mas basicamente diz, tem aqui no primeiro grupo, e digo-vos, eu sou estudante, estou na universidade, e esta configuração é-me bastante familiar, por isso é que eu estranhei logo. A imagem não me parece manipulada, e por outro lado, estes enunciados, a forma como está estruturada a folha e tudo mais, isto é-me 100% familiar dos testes que eu tenho feito na universidade, mas enfim, temos aqui: face às hipóteses apresentadas, indica as datas de entrada em vigor concretas nas várias hipóteses apresentadas, justificando sempre a sua resposta e tal e tal. Beatriz, 16 anos, é uma jovem rebelde e militante do partido de extrema-direita Cheguei Chegando. Portanto, começam já aqui de uma forma interessante. Sabendo da adoração pelo partido Cheguei Chegando, André Aventuras, de 19 anos, decide vender-lhe uma pistola Glock para que a Beatriz pudesse erradicar todos os emigrantes que se cruzassem com ela na escola que frequentava. Tem alguma graça perceber o analfabetismo funcional destes professores. É que, segundo esta gente, o Ventura e o Chega e as pessoas que o apoiam odeiam os imigrantes, não odeiam os emigrantes, não é? Portanto, seria um bocadinho estranho que a militante do Cheguei Chegando comprasse uma arma ao André Aventuras, que tinha como objetivo que a Beatriz erradicasse os emigrantes. Portanto, segundo estas pessoas, nós odiamos, que não odiamos coisíssima nenhuma, só os queremos de volta, na sua maioria, ao país de origem, mas nós odiamos, segundo estas pessoas, os imigrantes. Mas tal é o grau de analfabetismo funcional deste professor que se calhar ele não sabe a diferença entre os dois. A Beatriz, toda feliz e achando que seria a nova Moranguete do partido, decide aceitar o negócio e adquirir a referida pistola a André Venturas. Eu não sei o que é Moranguete, portanto, enfim, ajudem-me nos comentários, talvez me esteja aqui a escapar qualquer coisa, não me ocorre o que seja a Moranguete, não estou mesmo a ver, confesso. Mas enfim, deve haver aqui alguma relação que eu não estou a ver. O André Aventuras e o Cheguei Chegando é direto, agora a Moranguete não estou a ver. Confesso que não estou a ver. Diga fundamentalmente se a Beatriz e o André Aventuras foi celebrado algum contrato e aprecia a validade do negócio jurídico em causa. Portanto, todo este enunciado a gozar com o Chega e com o André Ventura, só para dizer, será que entre o André Aventuras e a Beatriz está aqui um negócio válido juridicamente? Essa é que é a questão. Não, esqueçam o enunciado, isto é meramente ilustrativo, portanto é uma coisa de imaginação. Explique se a Beatriz e o André Aventuras, têm personalidade e capacidade jurídica. Portanto, basicamente é isto. Tem aqui um enunciado em que
o Chega é atacado e o André Aventuras, que nada terá a ver com o André Ventura, devem ser duas pessoas totalmente distintas, e o Cheguei Chegando, estou certo de que é uma tradução direta de outra língua para simbolizar outro partido, portanto, deve ser aqui uma abstração da realidade. Deixem ver aqui abaixo, eu acho que de resto já está tudo dito. O Governo, sem que tivesse autorização legislativa, decide tirar o decreto-lei que altera o Código Laboral para os trabalhadores deixem de ter a possibilidade de escolher livremente a sua profissão. Aprecia a constitucionalidade da alteração do Código do Trabalho. Não tinha visto esta última parte. Portanto, como veem, não é só a questão do André Aventuras, também tem aqui a parte final. Portanto, imaginem num cenário hipotético que o Governo quer criar um decreto-lei para que os trabalhadores deixem de ter a possibilidade de escolher livremente a sua profissão. Imaginem, portanto, não correlacionem isto com a discussão e a apreciação legislativa do Código Laboral que está agendada para sexta-feira, amanhã. Não correlacionem nada disso, porque são coisas distintas. São duas coisas separadas que não têm qualquer correlação entre si. Portanto, esqueçam isso, ignorem, não tem nada a ver. Ora, e o que é que temos aqui? Este enunciado é verdadeiro? Pergunta a SIC Verifica. O enunciado que circula nas redes sociais é autêntico e corresponde, de facto, a um teste de avaliação aplicado aos estudantes no curso de Gestão de Recursos Humanos. A confirmação foi dada à SIC por Rodrigo Lourenço, vice-presidente do IPS para o ensino e aprendizagem. O responsável lamenta o sucedido e classifica como infeliz o conteúdo do teste elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Direito do Trabalho 1. O IPS adiantou ainda que foi aberto um processo interno de averiguação, sublinhando que o Instituto não se revê no que está naquele enunciado. Portanto, tem aqui, a instituição recorda que os docentes e não docentes estão sujeitos a regulamentos exigentes e que o cumprimento pode dar origem, e que o seu incumprimento, pode dar origem a consequências disciplinares. Questionado sobre se o enunciado será previamente validado pela responsável da unidade curricular, Rodrigo Lourenço afirma que não pode confirmar, explicando que os docentes gozam de autonomia no exercício das suas funções. E tem aqui a SIC Verifica verdadeira. E, portanto, está confirmado pela SIC Notícias, basta investigarem, não é preciso sequer acreditarem em mim. Mas isto é a parte interessante e eu, inclusive, gravei recentemente uma conversa que brevemente sairá no canal em relação ao domínio cultural que o Gramsci propõe para que, enfim, haja um sucesso político como consequência desse sucesso cultural. E este sucesso cultural agora é feito de forma um bocadinho, esta luta, mesmo nas universidades, mídia tradicionais, etc., era feito genericamente de uma forma mais escondida, porque a maior parte das pessoas nem sequer estava ali num estado de, enfim, de dormência, digamos assim, e não estavam bem familiarizados no campo de batalha onde estavam, que era o campo de batalha cultural, e em que estas coisas passavam de forma mais subliminar, davam afirmações ideológicas como garantias práticas e de senso comum, que eram tratadas como, lá está, como senso comum pelas pessoas que liam estes enunciados e liam, sim, isto é verdade, é normal, quando na verdade estavam apenas perante uma frase ideológica e não tinham capacidade para avaliar a sua veracidade e a sua relação com a realidade. Mas quando olhamos para este tipo de testes, percebemos exatamente a intensidade do combate cultural, que estas pessoas dizem neste momento que não o estão a combater, ou na verdade, que não estão a perder a guerra cultural porque ela não existe, mas estas pessoas sabem exatamente onde estão e o que querem fazer, entre movimentos associativos, entre sindicatos, entre o clube de futebol da vossa zona, entre etc. Inclusive há um clube, já não sei de que país é que é, mas que tem, por exemplo, o nome Cruz Vermelha, ou não, Estrela Vermelha, acho que é assim. Portanto, é bastante direto e os comunistas sempre tiveram uma noção muito clara de que têm que fazer isto. E, portanto, este senhor quem propôs este enunciado, deveria enfrentar ações disciplinares. Não acho que haja aqui grande dificuldade, mas o que é facto é que hoje veio-se a saber, poderia não se vir a saber, isto poderia passar como algo indiferente que não precisava de ser verificado, os mídias tradicionais ignorariam, neste caso fizeram fact-check, é uma coisa rara, mas na verdade é importante que isto se saiba e fica aqui todo o meu apoio para os estudantes, porque aturar um professor que escreve um enunciado destes não deve seguramente ser pera doce. Mas basicamente era isto e fiquem atentos e denunciem estas coisas, porque estas pessoas não podem passar incólumes sobre, enfim, o combate cultural que fazem através de uma posição claramente privilegiada que não deve servir propósitos políticos, por muito que estas pessoas acreditem que sim. E estas pessoas não só criticaram
o pacote laboral do governo, tem coisas com as quais concordo, tem coisas com as quais discordo, mas eu não estou a ensinar alunos numa universidade, nem a submeter-lhes enunciados que possam ser sugestivos do ponto de vista daquilo que devem ou não criticar. E tanto a crítica ao Chega, que aparentemente persegue imigrantes, portanto é um analfabetismo funcional completo, ele queria dizer imigrantes, porque é o que estas pessoas pensam que o Chega persegue, e do outro lado, imaginem que o trabalhador deixa de ter algumas liberdades por proposta do governo. Agora digam-me se isto é válido segundo este artigo XYZ da Constituição. Quando na verdade amanhã vai ser votado o pacote laboral, portanto seguramente que não tem nada a ver. Isto é uma brincadeira, obviamente, estas pessoas não olham aos meios para atingir os fins, têm que ser denunciadas e castigadas brutalmente. E portanto era isto no fundo que eu tinha para partilhar, fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais bem aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.